Olá, eu sou Rafael, para quem não me conhece, e eu vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do milagre que Deus fez em minha vida. Então, eu nasci em Francisco Beltrão, tenho dois irmãos mais novos, cresci no interior e sempre vivemos de forma humilde, mas nunca nos faltou nada. Meus pais sempre foram muito corretos, muito trabalhadores e me educaram muito bem, me passaram bons valores. Eu sou muito grato a eles. Nós frequentávamos sempre a igreja, mas eu fazia isso mecanicamente. Não sentia nenhum calor dentro de mim, nenhum fogo. E com o passar do tempo, fui frequentando cada vez menos. Eu me via como uma pessoa boa, que raramente fazia algo de errado, e se fazia algum erro, eram erros pequenos. E eu achava que eu merecia ir morar com Deus. Nunca me imaginei no inferno. Para ser sincero, também eu pouco pensava no que ia acontecer na minha vida, o que ia acontecer depois da morte aqui. Eu pensava só na minha vida terrena, no que estava acontecendo aqui. E o tempo passou, em 2008 casei com a Ângela, logo veio nosso primeiro filho, Arthur. Aí, depois, em 2010, minha empresa me chamou para trabalhar para cá e por isso nós viemos para Chopinzinho. Aí em 2014 veio o Davi e ainda viria a Sarinha depois em 2018. Mas vamos voltar ao momento da minha conversão. E foi em 2016 que Deus me resgatou das trevas e me trouxe para a luz. E Ele usou várias pessoas para realizar esse milagre na minha vida. A primeira que me marcou foi um colega do exército, anos atrás. Depois teve mais algumas pessoas que eu conheci com o passar da vida. E, finalmente, o Tiago, nosso irmão aqui, quando em 2015 começamos a trabalhar juntos e pude conviver com ele. E todas essas pessoas que eu citei, elas eram convertidas, elas tinham Jesus como Senhor de suas vidas. E eu via algo diferente nelas. Eu via uma luz, algo que eu não compreendia, mas admirava. E os seus exemplos de vida, seus testemunhos de vida, foram sementes em meu coração que Deus fez germinar no tempo dele. No início de 2016, o Arthur estava com 7 anos e a Ângela veio conversar comigo sobre a necessidade de voltarmos a frequentar uma igreja para que nossos filhos tivessem uma educação cristã. E pela influência do Tiago e sua família, e também dessas pessoas que eu citei, que fizeram parte da minha vida, nós decidimos vir a essa igreja. E quando eu vim aqui, foi com um simples desejo no coração de que meus filhos tivessem uma educação cristã. E eu não achava que algo precisava ser mudado em mim. Eu me via, no meu modo de enxergar, eu era uma pessoa boa, eu acreditava em Deus, eu até sabia o que Jesus havia feito naquela cruz, mas o problema é que a minha relação com Jesus era como a de um vizinho, aquele que passa na rua, você levanta a mão, cumprimenta ele, você sabe seus horários, sua rotina, onde que ele trabalha, você sabe muita coisa sobre ele. Mas ele não mora na sua casa, ele não comanda a sua vida. E isso que é conversão, isso que é nascer de novo. É quando Jesus passa a habitar em nós e comandar a nossa vida. As suas vontades passam a ser as nossas. Antes, era eu que comandava a minha vida, eu fazia as minhas vontades, os meus planos. E quando eu vim aqui, logo no primeiro culto, eu já senti um calor, uma emoção, algo diferente.
Eu não sabia ainda o que estava acontecendo, mas eu sabia que queria continuar. E fui conhecendo a palavra, conhecendo a mensagem do Evangelho. E como fala em João 8,32, que a verdade liberta, a verdade me libertou. Eu entendi que eu era pecador, que eu já havia nascido com a natureza do pecado em mim e que eu estava separado de Deus. E Deus é luz. E se estamos longe de Deus, nós estamos na escuridão. E eu estava na escuridão. Eu não enxergava o mal que havia dentro de mim. Eu não enxergava os pecados que eu cometia. E quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos dessa luz que nos faz enxergar e começamos a ver o pecado que cometemos, o mal que fazemos. E isso nos constrange. E um grande exemplo disso é o apóstolo Paulo, que é um exemplo de fé para todos nós. E ele era uma pessoa muito íntima de Deus, muito íntima do Senhor. E em sua primeira carta a Timóteo, ele se trata como o principal dos pecadores. Isso nos mostra que quanto mais íntimos estamos de Deus, mais percebemos os pontos que precisam ser mudados em nossas vidas, que precisam ser trabalhados. Então, vai um alerta aqui, que se você se acha uma pessoa boa, liga um alerta, você está precisando da luz de Deus em sua vida. E por isso que muitas pessoas preferem não buscar a intimidade com Deus. Elas gostam dos prazeres do mundo, das coisas que o mundo oferece. E elas temem se aproximar de Deus e perder esses prazeres que o mundo oferece. Mas esses prazeres mundanos, eles são só uma tentativa do nosso corpo contaminado pelo mal de preencher o vazio que há em nosso coração. E tentamos preencher esse vazio de várias formas. Alguns buscam em bebidas, em prazeres sexuais, em dinheiro, em poder. Mas essas coisas nunca preenchem o vazio que há em nosso coração. Essas coisas, no máximo, elas nos dão uma alegria momentânea. Eu vou dar um exemplo do dinheiro, que é algo mais fácil de entender. A gente coloca no coração o desejo de juntar 10 mil reais. E aí você trabalha, você vive para aquilo, se dedica ao máximo e consegue juntar 10 mil reais na conta. E você se alegra. Mas são por poucos instantes. Você já começa a pensar que agora você quer 50 mil. E quando você chega nos 50, você começa a pensar nos 100. A gente nunca se satisfaz com esses desejos, com esses prazeres do mundo. Eles nunca são suficientes, a gente sempre quer mais. E só para deixar claro, não é errado ser próspero financeiramente. O erro está no dinheiro ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Nós somos criaturas de Deus, somos criados por Ele. E a nossa alma, desde que nasce, ela sente o desejo de retornar ao Criador. E é esse desejo de retornar ao Pai que gera esse vazio no coração. E por isso esse vazio, ele tem exatamente o tamanho de Deus e só pode ser preenchido por Ele. E foi isso que aconteceu comigo. Deus me chamou de volta, me resgatou. Eu era um sepulcro caiado, que até parecia bonzinho por fora, mas por dentro tinha um morto que cheirava mal. Eu entendi que não merecia a salvação, pois não há justo nenhum sequer, Romanos 3,10. Eu entendi que caminhava para o inferno, pois o salário do pecado é a morte eterna, Romanos 6,23. Eu entendi que Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5,8. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É o único caminho, João 14,6. E Romanos 10,9 fala que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor de suas vidas
e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu aceitei esse presente de Deus, aceitei Jesus no meu coração, entreguei minha vida a Ele e me tornei filho de Deus, herdeiro da herança, e pude sentir esse vazio do coração deixar de existir e ser preenchido pelo amor de Deus. Hoje eu sirvo a Deus por alegria, por amor, gratidão. Gratidão pela transformação que Ele fez em minha vida. E eu sinto uma felicidade hoje aqui dentro, que eu sei que não há nada nesse mundo que possa me dar. E eu afirmo isso porque eu estava no mundo antes. Eu conheci esses prazeres que o mundo oferece. Eu experimentei desses prazeres e eles não me satisfaziam. Mas Deus me satisfaz. E eu desejo que as pessoas à minha volta sintam essa mesma alegria, essa paz, felicidade que só o Senhor pode dar. E a única coisa que eu lamento hoje, é o tempo que eu perdi, como aquela canção que a gente canta. Como eu gostaria de ter entregue minha vida nas mãos de Jesus mais cedo. Então, se você não fez isso ainda, não perca mais tempo. Primeira Coríntios 2,9 fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nossa alma é um sopro de Deus e é eterna. E só há 2 lugares que ela pode passar a eternidade. Um é no inferno, que a palavra trata como um lugar de choro e ranger de dentes. E o outro lugar é nesse lugar que Deus tem preparado. Tão maravilhoso que não conseguimos nem imaginar. E eu pergunto para você que está me ouvindo, aonde você quer passar a sua eternidade? Hoje eu tenho certeza da minha salvação e posso afirmar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Agradeço muito a Jesus Cristo por ter pago o preço dos meus pecados naquela cruz, pois era eu que merecia estar lá, aquela cruz era para mim, mas Ele tomou meu lugar e pagou o preço por mim. Agradeço a Deus por ter, pela sua graça, pela sua misericórdia, me alcançado, transformado a minha vida e a vida da minha família. Amém. Pastor, tem a palavra? Boa noite para todos. É uma alegria ouvir esse testemunho. Eu, quando ouço o testemunho do Rafael, eu lembro, como ele mesmo citou, do Nicodemos. Eu lembro também lá em Atos 10 sobre Cornélio, era um centurião. No caso do Nicodemos, Jesus vai conversar com ele, e eu acredito assim que Nicodemos imaginava que ele era um homem muito bom, porque servia a Deus desde a infância, era líder na fé, ensinava as pessoas a palavra de Deus. Ele tinha uma ideia de que ele era 100%, que só ia ajudar os outros a serem também. E Jesus chega e diz para ele: você tem que nascer de novo, e se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Isso chocou muito, né? E o Cornélio já era uma outra pessoa que não era do povo de Deus, do povo de Israel, mas que fazia orações a Deus e não aos deuses, porque Cornélio era um italiano e todos os italianos na época adoravam outros deuses e não conheciam ainda o Deus da Bíblia, não conheciam a Cristo ainda. Mas Cornélio conhecia Deus, não conhecia Cristo. E diz o texto lá que ele fazia orações, ele era um centurião, então ele comandava 100 homens no exército
de Roma, e ele fazia suas orações, e as suas orações chegavam até Deus. No entanto, Deus sabia que se ele morresse a qualquer momento, ele não iria para o céu. E aí Deus ordena que Pedro vá conversar com o Cornélio. Aí Pedro diz: não, Deus, ele é imundo, como é que eu vou falar com uma pessoa imunda? Eu nunca fui autorizado pela tua palavra de falar com um imundo. E aí Deus dá uma revelação, uma visão para Pedro, e mostra que ele pode santificar o imundo, e que ele pode abençoar, pode transformar o imundo numa pessoa santa, uma mulher pecadora numa mulher santa, um homem que enganou muitas pessoas, transformá-lo num santo através do sangue de Jesus, como foi o caso de Maria Madalena e também o caso de Zaqueu. E aí então Pedro foi até Cornélio e apresentou Jesus para ele. E aí Cornélio recebeu Jesus, como também o Rafael fez. Isso está lá em Atos 10. Então, existiu muita gente, eu conheci muitas pessoas muito boas, né, que também precisaram conhecer Jesus. Eu conheci muita gente que fez muita coisa errada na vida, que também precisaram conhecer Jesus para serem salvos. Porque sem Jesus, o melhor homem não vai para o céu. Sem Jesus, o pior homem também não vai para o céu. Então, todos precisamos do mesmo remédio. Todos precisamos da mesma pessoa, Jesus Cristo, né? Ele foi sacrificado numa cruz exatamente para poder levar sobre si o meu pecado, o teu pecado, e termos uma experiência pessoal com Ele. Eu estava orando agora há pouco, uma coisa que fala bastante no meu coração. A gente pode estar dentro da igreja, a gente pode ser da família da igreja, mas a gente às vezes não fala as coisas de Deus, da palavra de Deus, as coisas de Jesus com amor, assim, com alegria, com paixão. Então alguma coisa ainda não está acontecendo, né? Então quando começa a aquecer, começa a ter calor a palavra de Deus no coração, brilhar os olhos, a palavra de Deus, o que Jesus fez, então alguma coisa está acontecendo. E isso não é para um dia, não é uma experiência para um mês na vida do Filho de Deus, é uma experiência para a vida inteira, até a morte, né? Até o dia que Ele nos levar. Tá bom? Vamos orar? Quero agradecer, Senhor, por podermos dar o nosso testemunho, por podermos também ver tantos testemunhos na Tua palavra de pessoas que também tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, pessoas que estavam fora do aprisco, fora da igreja e tiveram um encontro, pessoas que estavam dentro do aprisco, dentro da igreja e tiveram esse encontro com o Senhor e foram chamadas pelo Senhor, nasceram de novo, reconheceram que eram e que são pecadores e que precisavam do sacrifício de Jesus para serem salvos, Pai. E isso também está acontecendo hoje com tantas pessoas e agradecemos porque o Senhor tem feito esse milagre e ainda vai continuar fazendo até, eu creio, até o final, quando o Espírito Santo parar com isso, quando tudo terminar. Então não vai mais haver salvação. Há um tempo da nossa salvação, há um tempo determinado para sermos salvos, há um tempo de ouvirmos a Tua palavra e recolhermos a Tua palavra em nosso coração, mas há um tempo que o Senhor não vai mais passar, há um tempo que o Senhor não vai mais falar e que vai cessar para o indivíduo, mas também para a humanidade, Pai. Eu oro, Senhor, porque enquanto ouvimos a Tua voz, não venhamos endurecer o nosso coração, mas amolecer, haver uma entrega total da nossa vida, do nosso coração ao Senhor e termos assim experiências diárias e perceber assim o aquecimento do Senhor no nosso coração, da Tua palavra, da alegria, do gosto que o Senhor coloca em tudo. E tudo que é do Senhor passa a ser algo muito saboroso, porque
O Senhor dá sabor, o Senhor dá sentido à nossa existência, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.